Você já sentiu que Deus colocou algo no seu coração, mas parece ser grande demais e as circunstâncias do dia a dia parecem gritar para você, é impossível, e você acaba acreditando nisso e deixando de fazer aquilo que Deus tem para você? Mas hoje, através desse livro enviado por Deus de Daniel Berg, você vai entender que mesmo quando as circunstâncias, quando o medo, quando as incertezas do futuro bater a sua porta, continue confiando na promessa de Deus, porque Deus é fiel para cumprir. Muitas mulheres, ao longo dos anos, também enfrentaram esses tipos de sentimento, medo, incerteza quanto ao futuro, e mais elas permaneceram fiel. Então você também vai aprender hoje, através da vida de Daniel Berg, esse enviado por Deus para um país tão distante que ele nem sabia onde era, foi na biblioteca procurar nos mapas aonde era esse lugar, o Pará. E era para esse lugar que Deus estava chamando ele. Mas se ele tivesse deixado o medo, a incerteza, nós não estaríamos hoje aqui contando a história desse grande homem de Deus. Então hoje eu vou te apresentar as lições desse livro que trouxe para aumentar a nossa fé, para nos instigar a viver as promessas de Deus e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Daniel Berg chegou aqui no Brasil com pouquíssimo dinheiro, não falava o idioma português, mas a sua fé incendiou uma nação e assim deu origem às Assembleias de Deus, o pioneiro das Assembleias de Deus. E se ele tivesse desistido diante das circunstâncias, das dificuldades, nós não estaríamos aqui falando da história deste grande homem de Deus. Aí você pode também falar, mas só são histórias antigas. Mas, na verdade, são os segredos práticos que nós vamos aprender com esse grande homem de Deus e também contém muitas respostas para os nossos dias atuais. Então, fala de perseverança, fala de fé, fala de aguentar firme e crer no propósito de Deus acima de todas as coisas e crer ainda na provisão de Deus, porque se Ele te enviou, ele vai continuar te ajudando, vai te levantar, vai pegar na sua mão e o Senhor Deus faz tudo isso. E é assim que nós vamos aprendendo com esse grande homem de Deus e com a história dele. Como identificar a direção correta quando tudo parece incerto no nosso chamado, aquilo que Deus tem para nós. Nós aprendemos com Daniel Berg a buscar em secreto, a orar, buscando direcionamento de Deus. Porque quando surge algo no nosso coração, nós temos que analisar se é de Deus ou vem da nossa emoção. Se é emoção, ali é passageiro, vai passar, mas se vem de Deus, vai permanecer. E como você então vai identificar essa direção correta a seguir? É você buscar a Deus em secreto. Não é quando você está lá na igreja, não. É quando você está em secreto lá no seu quarto, sabe? Que você vai entrar, fechar a porta, vai orar e o Senhor vai alinhar a sua fé, vai te dar o direcionamento correto. Para nós, mulheres cristãs, o primeiro passo para não errar o caminho é silenciar as vozes externas e ouvir a voz de Deus, aprender a identificar a voz de Deus. Nós vivemos num tempo que tem vozes demais, então nós temos que silenciar para ouvir Deus falar, para ouvir o direcionamento de Deus. E diante da incerteza, nós precisamos reconhecer as conexões que Deus está nos dando para realizar o nosso propósito, porque Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos direcionar ao nosso propósito. E como eu posso afirmar isso através da história de Daniel Berg? Através da história de Daniel Berg, a gente vê essas conexões de Deus na vida dele, que é quando ele encontra com Gunavingri. Deus já havia falado para Gunavingri que ele estaria vindo por uma obra que seria no Pará, mas aí agora Deus vai e faz com que Daniel Berg, que também está com a chama missionária no seu coração, mas não sabe para onde ir, ele conheça agora Gunavingri. E esse encontro traz muitas mudanças na vida de Daniel Berg. Faz ele mudar de um lugar para ir aonde está Gunavingri, morar perto de Gunavingri. E aí, quando é que ele decide mudar a sua vida para estar alinhado ao chamado de Deus, aí Deus agora ele silenciou as vozes do mundo. E agora ele faz o quê? Começa a identificar a voz de Deus. E aí Deus usa um homem para dizer assim, ó, você vai para o Pará, você e Gunavingri vão para o Pará. E aí agora eles falam, nós vamos para o mesmo lugar, temos a mesma chamada.
e aí o Senhor Deus vai direcionando tudo na vida deles. E é assim na nossa vida de mulher que serve a Deus, nós temos que estar atenta às conexões, porque Deus vai mandar mulheres, vai mandar pessoas para orar por você, para te ajudar, para contribuir com esse propósito de Deus para a sua vida. E como romper as barreiras mesmo sem recursos financeiros? Porque quando nós nos deparamos com a falta de recurso financeiro, nós achamos que não tem mais jeito de realizar aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Mas aqui nós aprendemos com esses grandes homens de Deus a confiar, mesmo quando não tem recurso, e a utilizar aquilo que nós temos em mão. O que é que você tem? Não espere o tempo perfeito para começar. Se Daniel Berg e Gunnar Vingre, aqui nós estamos falando de Daniel Berg, se ele esperasse o tempo certo, ter o tanto de dinheiro necessário para vir para o Pará, para vir para o Brasil, ele não teria vindo. Mas o que ele tinha, os recursos que ele tinha, ele usou para a obra de Deus. O pouco dinheiro que ele tinha foi esse mesmo, que ele falou, é com esse dinheiro que eu vou, é com isso que eu vou. E aí não conhecia o idioma. Olha que coisa mais séria, né? Mas ele veio do jeito com que ele tinha. Ele sabia o inglês, ele veio com o inglês. Ele sabia, né, o que ele sabia do país era bem pouquinha coisa mesmo, mas nem assim impediu que ele viesse. Não tinha internet, porque se tivesse internet, dava um Google e aí já sabia como que era o Pará, né? Mas não existiam essas ferramentas. Então era muito difícil naquela época, mas mesmo assim ele utilizou o que ele tinha. E sabe qual é o recurso que ele tinha aqui para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus para as pessoas? Eram folhetos, eram panfletos, folhetos que eles tinham ali em mãos para pregar a palavra de Deus. E através desses folhetos, a obra do Senhor foi sendo disseminada. E ainda nós precisamos aprender a ter constância no trabalho de formiguinha. Aí você fala assim, nossa, não está acontecendo, mas só uma pessoa eu consegui para Jesus, só uma pessoa. Essa pessoa vai ser que vai te ajudar a chegar a muitas outras pessoas. Então não espere o tempo perfeito. Não espera ter todas as condições perfeitas para você começar a obra que Deus determinou na sua vida. Não espere ter uma multidão. Espere apenas o quê? Constância. Você vai fazendo com o que você tem. Deus vai agregando na sua vida estratégias com aquilo que você tem, vai te dando muito mais e assim você vai fazendo a obra do Senhor. Daniel Berg, quando chegou aqui, ele precisou trabalhar, ele precisou parar para aprender o idioma, para poder assim pregar a palavra de Deus. Mas as poucas pessoas que ele conhecia ali, ele tinha a oportunidade, ele falava de Jesus, com as poucas palavras que ele sabia do idioma. Então nós temos que aprender muito isso, porque no nosso tempo que nós estamos vivendo, nós mulheres cristãs queremos ter tudo perfeito. Quando eu fizer teologia, eu vou falar de Jesus. Quando eu tiver tudo certo, se você tem vontade, por exemplo, de gravar aqui para o YouTube, você fala, quando eu tiver uma câmera top, quando eu tiver os recursos financeiros adequados, eu vou fazer. Não, faça agora, com pouco que você tem, com o que Deus colocou nas suas mãos, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Aqui na história de Daniel Berg, eles pregaram para Celina Albuquerque e ela creu sobre o batismo no Espírito Santo e foi a primeira a receber o batismo com o Espírito Santo aqui. Mas já pensou se eles tivessem silenciado? Já pensou que quando eles foram expulsos lá das igrejas batistas por pregar sobre o pentecostalismo, sobre o batismo com o Espírito Santo, agora as portas fecharam, vamos desistir? Não, eles continuaram pregando. Ele continuou falando do amor de Jesus para toda a gente, independente se a circunstância era boa ou ruim, se chovia ou fazia sol, eles estavam ali cumprindo a promessa de Deus, os propósitos de Deus para a vida dele, cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Aproveite esse momento, já se inscreva aqui no canal para que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas e ser bênção na vida delas também. Como manter uma fé inabalável diante das perseguições e das crises? É você buscar sabedoria em Deus para blindar a sua mente contra as críticas e o cansaço. Daniel Berg, ele enfrentou grandes desafios para continuar
fazendo a vontade de Deus. Ele sofreu enfermidades como malária, teve várias vezes malária, ficou muito doente, mas isso não era impedimento para ele continuar pregando a palavra de Deus. Ele se manteve firme. Então, diante da crise, manteve-se firme no propósito, no chamado, e o Senhor Deus abençoou. E agora, diante das pessoas que estavam perseguindo, eles também se manteve fiel, crendo que o Senhor Deus que ia realizar a sua obra e que quando o cenário está negativo, quando as perseguições, o Senhor Deus, ele muda, ele age a nosso favor, gerando testemunho, gerando ainda mais o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos que um fazendeiro, ele conta aqui que um fazendeiro, ele queria espraguejou, falou que a onça era para vir comer ali, porque ia ter o batismo, ele quis impedir, né? Quase matou ali Gunavingre e ele saiu espraguejando quando não conseguiu matar. E aí ele saiu espraguejando, falou que uma onça vem como todos vocês. De repente, ele foi embora para a fazenda dele. E aí ouviu um rugido de uma onça e um dos funcionários foi atrás. E o homem havia sido comido pelas onças. Então, assim, tem que ter cuidado, porque quando o propósito de Deus é na nossa vida, o Senhor vai mudar o cenário a nosso favor e vai fazer muito mais pessoas crerem, porque o Senhor Deus é que faz. Então nós devemos crer que o Senhor Deus vai agir em nosso favor. Diante das perseguições, devemos orar, buscar na palavra de Deus para que possamos manter firme uma fé inabalável, porque é o Senhor que faz isso por nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos não, mas ele sempre estava orando. Daniel Berg, ele sempre orava, estava, Senhor, olha, age lá, Senhor. Senhor, tem misericórdia. E quando ele orava, diante da perseguição, Jesus fazia com que ele sentisse de ir por outro caminho. Às vezes aquele caminho que ele passava corriqueiramente estava cheio de perseguidores para aniquilar, para acabar com a vida dele. Mas o Senhor direcionava ele por outro caminho e o livramento era grande. E assim fazia o quê? As pessoas creem ainda mais que o Senhor Deus é poderoso e que ele ama os seus servos de uma maneira tão profunda que ele livra até mesmo da morte. Olhando para as memórias de Daniel Berg, nós podemos ver que Deus não escolhe os capacitados, ele escolhe aqueles que parece que não, mas ele capacita essas pessoas ao longo do caminho. E mais nós precisamos estar dispostos a ver o Senhor agir na nossa vida, porque Daniel Berg, ele não tinha recurso financeiro, enfrentou o desafio da língua que ele não conhecia, que ele teve que aprender para pregar a palavra de Deus, enfrentou também enfermidades físicas inúmeras vezes, mas ele cria que o Senhor da Seara, que levantou ele, é que estava com ele e que ia dar vitória. E se ele tivesse desistido, nós não estaríamos hoje, né, com essa grande história das Assembleias de Deus, 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Então, nós não teríamos toda essa história para contar. E eu gostei muito desse livro, é uma história inspiradora, a gente lê muito rápido, e o interessante é que foi o próprio Daniel Berg que contou a história dele, ele que escreveu, diferente do livro de Gunavingre. Gunavingre, ele fez o quê? Por isso que fala aqui, né, o diário do pioneiro, porque o pioneiro, ele foi escrevendo poucas coisas no diário, anotando em seu diário, e o seu filho, Ivar Vingre, que compilou essas mensagens que ele escrevia ali e criou o livro, o Diário do Pioneiro. Já o livro de Daniel Berg foi ele mesmo que escreveu essa história. E no nosso livro aqui, de Gunavingre, tem resenha aqui no canal, te convido a, depois desse vídeo aqui de Daniel Berg, você ir lá conferir, que é um livro muito inspirador também, que conta a história do começo das Assembleias de Deus, e aí os dois, um complementa o outro, e você vai gostar muito dos dois livros, então vai lá depois ver essa resenha aqui, que você vai se inspirar para ser uma mulher de fé a cada dia mais. E agora de Daniel Berg aqui, o interessante é que ele também não traz muitos relatos da sua família, mas nós podemos ver que ele também era um homem dedicado à sua família, à sua casa, porque no final do livro traz aqui algumas exposições e a cronologia, e nós vamos poder ver que ele também era um homem que cuidava dos seus, da sua família, não desprezava os seus em relação à obra de Deus, mas ele sabia da importância que tinha a sua família também. Então esse homem é inspirador, essa história é inspiradora. Você vai falar, meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais para que eu tenha essa fé
fé, para que eu possa crer no Senhor também dessa forma e que o Senhor me capacite para fazer o que o Senhor tem para mim. Mas não espera você estar pronta, né? Estar com tudo certinho para você fazer a obra de Deus, porque ele não esperou. Ele veio com o que ele tinha, com as circunstâncias da vida dele, com o cenário não era favorável, mas ele sabia que quem direcionava era Deus. E você vai ver que desde o começo do livro, quando ele decide vir para o Brasil, ele já vê ali o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida. Então, se inspire, aumente a sua fé, lendo também bons livros como desse grande homem de Deus, Daniel Berg. E se você, mulher cristã, não gosta de ler, te convido a adquirir esse hábito, porque leitura é uma bênção. Em cada página, nós temos uma nova reflexão, também aumenta a nossa fé, assim como a leitura desse livro aqui. E em Provérbios, capítulo 10, versículo 23, vai dizer: o homem ou a mulher, né, inteligente se diverte com a sabedoria. Então, se você não está aí buscando conhecimento, não está lendo, você precisa mudar isso na sua vida de uma vez por toda, porque a mulher sábia, ela lê a Bíblia e ela também lê bons livros para se qualificar. E se você quer assistir a resenha desse livro aqui, né, o Diário do Pioneiro, de Gunnar Vingre, vou deixar aqui, ó, o link na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui na sua tela. E eu te aguardo lá.